Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui mais uma vez para apresentar uma aula para vocês, dessa vez de língua portuguesa. Não serei eu que darei a aula, tá? Eu só estou aqui para assistir junto com vocês. A professora Adriana vai tomar conta da aula de língua portuguesa, falando um pouco sobre formulário, questionário. Então, fica a postos, se acomoda que a aula já vai começar. Eu espero que vocês estejam atentos, hein? Fiquem bem e até breve. Já já eu tô de volta por aqui, tá bom? Olá, meus amores dos anos iniciais. Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa e tenho o privilégio de ter comigo Helena, que está aqui, tornando as nossas aulas ainda mais acessível para vocês. E convidamos vocês para mais uma jornada de conhecimento. E aí, vocês gostam de crescer, avançar? Eu garanto que sim, porque vocês estão na melhor fase da vida, não é? Crescendo, avançando, descobrindo, conhecendo. Esses verbos são tão legais, não é? Então, hoje o tema da nossa aula é formulário, questionário. Não é um tema assim tão difícil, porque vocês já assinaram aí, já preencheram, ou alguém da sua casa já preencheu para você algum formulário, e aí, de matrícula da escola, de algum cursinho, algo que você foi participar. Vamos aprender sobre ele e espero que essa aula seja bem legal para vocês. E aí é bem interessante falar para vocês, repetir as 3 formas que vocês podem acessar essa aula. Eu sei que vocês são assim bem ligados e conectados o tempo todo. Vocês já sabem usar o celular, entrar no YouTube, no Insta, não é? E no WhatsApp, em tantas redes sociais que nós temos hoje. E aí, se você não sabe, você pede a ajuda do seu responsável, tá? Pode ser seu pai, sua mãe, sua tia, ou até mesmo aquela vizinha que é a sua mãe, ou o seu pai ou o responsável. Confia, não é? E aí é amiga da sua família, amigo da sua família, e aí você pode pedir aquela ajuda, não é? Aquele primo, aquela prima que você tem em casa. Se você tem alguma dúvida, sempre temos. E aí, por que não pedir ajuda e continuar crescendo, avançando em conhecimento? Então, a nossa aula é bem acessível para vocês. Ela pode ser assistida pela TV, que de repente você esteja assistindo nesse momento pela TV, e também pelo celular. E pelo celular você usa o aplicativo Educa Recife. A nossa rede tem avançado, não é? E aí nós temos agora esse acesso às aulas online pelo aplicativo Educa Recife. E outra notícia bem legal é que as nossas aulas ficam gravadas lá no YouTube. O canal, não é? Eu sei que vocês estão assim todos bem informados, mas eu não posso deixar de falar novamente. Então vocês podem entrar e se conectarem com esta aula no horário que vocês quiserem. Então vocês procuram, joga lá o tema, formulário, questionário, e aí vai aparecer a aula para vocês. Não é legal? Então, minha gente, tudo isso é só porque vocês existem. E estamos assim, ó, empenhados nesse crescimento de vocês. Família e escola trabalhando junto, se empenhando junto, não tem como não crescer. Então, pega seu caderninho, seu lápis, e aí seu material aí, fica aí conectado conosco, conectada, aprendendo, crescendo em conhecimento. Vamos lá. Então, nesta aula de hoje,
né? Eu trouxe assim uma perguntinha, não é? Vocês fazendo para a mãe de vocês. Mamãe, vamos passear? E aí a mãe de vocês fala assim, ó. Não, meu filho, vamos à escola preencher o formulário de matrícula. Olha, vocês querem ir lá na praça brincar, tal, mas a mãe tem um compromisso com vocês, porque a mãe, o responsável de vocês, a responsável, ela tá sempre vendo o que é que falta fazer para o crescimento de vocês. E aí, preencher esse formulário de matrícula na escola é muito importante. E os pais, os responsáveis, se direcionam à escola e quando chega lá, não é? Onde é o setor da escola que preenche o formulário de matrícula? A secretaria da nossa escola. E aí a mãe se direciona, tem lá, não é? A atendente ou o atendente da secretaria, recepcionista, não é? Lá, o funcionário de educação também, tá? Porque todos que se envolvem dentro da escola, que trabalham naquele ambiente escolar, são funcionários da educação. E aí está lá, não é, para atender. E aí aquela folha que é entregue para sua mãe, às vezes vocês estão juntos, não é? Como falou aqui, ó, vamos à escola. Então essa mãe ia com o seu filho ou sua filhinha. Então, quando você está lá, não é, vendo aquela folha que é entregue para sua mãe, se você ainda não reparou, não é, ficou distraído, distraída e não prestou atenção, aquela folhinha que é entregue para sua mãe assinar ali, né, preencher os dados, é o formulário de matrícula. É um formulário, então deve ser preenchido com muito cuidado. Então, só é preenchido também, essa informação é muito valiosa, só é preenchido pelos pais ou responsáveis. Por quê? Vocês são pequenininhos e aí não é qualquer pessoa que pode falar por vocês. Só aquela pessoa que é autorizada, que tem a responsabilidade sobre vocês. Então, ser pai, mãe, responsável de uma criança é algo muito sério e deve ser levado muito a sério, porque a vida de vocês é muito preciosa. Vocês é a maior joia que existe no mundo, na vida dos pais, sabiam? É verdade, vocês não são qualquer pessoa, vocês são joias preciosas e devem ser cuidadas com muito, vou dizer assim uma palavra, capricho, não é? Então, o pai vai lá, a mãe, o responsável, a responsável, vai lá e prepara, não é? Aquele formulário, porque a escola, a partir desse momento que a mãe assina, o pai, o responsável, a escola agora passa também a ser responsável por vocês. Sabiam disso? E por isso que a tia aqui falou, família e escola trabalhando junto, não tem como juntos, não tem como não acontecer um crescimento. Então vocês estão avançando no tamanho, no crescimento e também na idade, né? Eu sei que quando vocês aniversariam assim, ficam tudo felizes, porque já sabem que estão crescendo, né? Estão se tornando mais independentes. E isso é tão legal. Eu adoro ver o crescimento de vocês. Mas vamos avançando. Então, formulário, o que é isso? Eu já expliquei para vocês agora. Vamos observar algumas situações onde usamos os formulários, não é? Questionário também, mas agora é os formulários. Vejam essa frase. Aqueles que já sabem ler, leiam junto comigo, tá, pessoal? Senhor, por gentileza, preencha o formulário para a vaga de emprego. Veja só, essa atendente pede para o senhor, né, esse homem, preencher o formulário para a vaga de emprego. Então, quando o seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia vai para uma entrevista de emprego e é chamado para trabalhar, eles também assinam
este formulário. Eles preenchem esse formulário e no final do formulário eles assinam, não é? Dando ali, dizendo que aquelas informações são verdadeiras. Legal, né? Ser adulto é legal também, tá? Ser criança é muito legal. Ser adulto também é legal, não é? Cumprir essas responsabilidades. É legal também, tá? Vida de criança é legal, de adolescente é legal, ser jovem é legal e ser adulto também é legal. E aí nós temos mais outra forma de preenchermos formulários. E aí temos essa frase, vamos ler, vocês conseguem ler? Maria, precisamos fazer o seu cadastro no posto de saúde. Vamos preencher o formulário? Lá no posto de saúde da sua comunidade também é um lugar onde se preenche formulário. E aí sua avó, seu avô, sua tia, seu tio, ou a sua mãe, o seu pai, alguém da sua família ou da sua vizinhança que precisa, não é, dos atendimentos do posto de saúde, seja para pegar uma medicação, fazer um exame, passar por alguma consulta, tem que preencher o formulário e às vezes mais de um formulário, não é? Preenche um na farmácia, preenche o outro lá na recepção do posto. Então, quando você for lá no posto de saúde da sua comunidade, observe esses detalhes. Tem sempre pessoas na fila para preencher algum formulário, não é? E passar, receber os atendimentos daquele posto ou de qualquer outro setor. Então, já vimos que na escola preenchemos, no trabalho preenchemos formulários e também no posto de saúde. Vamos avançando. João foi à loja que fica perto de sua casa e teve que preencher um formulário para a abertura do crediário. Então, nas lojas de eletrodoméstico, lojas, né, de confecções, né, de roupas, sapatos, seja qual for a loja, não é, também se preenche um formulário, tá? Vimos que o formulário é citado em várias situações do nosso dia. E você já preencheu um formulário? Alguém da sua família já preencheu? E aí, pessoal? Vocês já tiveram esse contato com o formulário? Já perceberam? Eu sei que vocês são, vou dizer assim uma palavra bem conhecida, curiosos, né? Ou curiosos. Alguém chega e fala assim pra gente, mas você é muito curioso, né? Ou curiosa, né? E aí a gente se sente às vezes ofendido, não é? É o abelhudo, a abelhuda. Mas aí não, eu vou dar outro nome para vocês. Vocês são ligados, não é? Conectados com o que está acontecendo ao seu redor. E aí é interessante, muito importante, estarmos ligados, conectados. Então, quando a sua mãe, seu pai, seu responsável estiver em qualquer um desses ambientes preenchendo alguma, né, alguma folha lá, dá uma olhadinha, é o formulário, o bendito formulário que eu estou falando com vocês. Então, eu, neste momento, apresentei para vocês o formulário que é preenchido no posto de saúde, na loja, na entrevista de emprego ou na adesão, né, do funcionário. Então, no recebimento daquele novo funcionário, é apresentado para ele ali, não é? Preencher, é dado para ele esse formulário. Já vimos bastante, não é? E acredito, bastante exemplos que estão inseridos no dia a dia de vocês. Formulário é um documento onde são preenchidos os dados de uma pessoa, sendo utilizado para coletar dados, não é? Então, preenchemos este formulário dando informações, não é? Colocando ali nossos dados, o nome, não é? A idade, às vezes,
o CPF, o número da identidade, o endereço, o número da nossa casa, não é? É colocado o CEP, tudo ali sobre você. Se você o gênero, não é? O sexo, se é feminino, masculino, outro gênero, e aí é colocado ali tudo isso, e aí depois que termina, você informou os seus dados e o local, não é? Aquela instituição, seja de saúde, o posto de saúde, seja a loja, não é? O comércio, seja a escola, eles recolhem os nossos dados e aí, a partir daquele momento, foi coletados os dados e os nossos dados agora fazem parte daquela instituição. É interessante, não é? Aprender e crescer é muito legal. Vamos seguindo. E aí, muitas vezes eu trouxe para vocês agora, não é? Esse tipo de formulário online, né? Que às vezes também preenchemos bastante agora, não é? Na era digital, preenchemos a maioria dos formulários agora. São esses aí que estão, não é, aparecendo mais. Eles estão muito usados pelas empresas, não é? Estão o tempo todo sendo colocado para as pessoas preencherem. E aí o interessante da tecnologia é que ela facilita, não é, todo o trabalho. Nós temos este aqui, não é? Quando vamos preencher algum tipo de formulário. Esse, não é? Utilizado em vários espaços da nossa sociedade. Então, os formulários, eles são usados em escola, como já falei, lojas, hospitais e etc. Finalidades dos formulários. Então, na escola, para cadastrar alunos novatos, renovar matrículas de alunos, abrir crediários, cadastros de pacientes, como falei, né, lá no posto de saúde. Geralmente, os formulários apresentam espaços livres para que a pessoa que vai utilizar complete os seus dados. Tem sempre, né, a linha ou aquela caixinha que vimos aqui, não é, nesse formato que foi apresentado para vocês. Vocês percebem aí as caixinhas para serem preenchidas, não é? O nome, nesse formulário aqui, tem alguns nomes em inglês, e é importante, né, a gente conhecer a língua inglesa. Por quê? Porque quando conhecemos, não é, um pouquinho de inglês, às vezes não sabemos tudo, de repente sua mãe nunca estudou inglês, e aí quando ela está lá, não é, ela vê lá name, e aí ela percebe que no lugar do O, da palavra nome, tem um A. Mas ela, só pelo conhecimento de mundo, ela percebe que é ali o local de colocar o nome. E aí nós vemos aqui outras palavras em inglês, onde você pode, não é? Se você não sabe, vai preencher este formulário e não sabe, pergunta para alguém que está do lado. Minha gente, perguntar é permitido, tá? Às vezes somos tímidos e aí parece que bate aquela vergonha, aquele medo, não é? Ou aquela timidez. Eu não sei a forma mais clara que vocês devem entender. Acredito que as duas vocês devem entender, timidez, vergonha. Eu estou tentando ser clara com vocês somente. Então, quando vocês perguntam, vocês estão dando a oportunidade da pessoa que está do seu lado responder, lhe ajudar. E vocês sabiam que ajudar os outros é algo muito legal e faz muito bem para a gente. Então, a gente não estamos nesta vida para viver de forma egoísta, não é? Então, é sempre bom ajudar o outro, não é? Ser legal, gentil,
usar a gentileza. Que palavra é essa, professora? Quando você ajuda um vô, uma avó a atravessar a rua, ou cai alguma coisa no chão, e aí você corre lá e ajuda e dá para o seu avô, sua avó, sua mãe, sua tia, ou uma vizinha que não tem tanta facilidade assim de caminhar ou de baixar e pegar algo do chão. Você está sendo legal com essa pessoa, tá bom? Então, é isso aí, minha gente. Vamos seguindo. Então, estilo padronizado, coletar dados, possui uma linguagem formal, preenchimento dos espaços em branco. Atualmente, os formulários estão sendo bastante utilizados na campanha de vacinação contra o Covid. Os formulários coletam dados pessoais sobre as pessoas que os preenchem, como nome, sobrenome, número e identidade, também profissão e entre outros. Na maioria das vezes, as pessoas que precisam responder ao gênero textual, o formulário, precisam empregar corretamente as letras maiúsculas e ficar atenta à grafia das palavras. É muito importante para poder trazer um entendimento melhor para aquela pessoa que vai receber o formulário. Formulário e a matemática. Os dados coletados podem ser apresentados em gráficos e em tabelas. Então, tem formulário também que tem tabela, pessoal. Então, aí, eu apresento para vocês aí um gráfico também, que às vezes também é um tipo de formulário. Refletindo agora que vocês já sabem o significado, o uso correto do formulário, atenção ao preenchê-lo, tá certo? Agora a vez é de vocês. Perguntem aí às pessoas da sua família se já preencheram algum formulário, para que local, Pergunta aí à sua mãe se ela já preencheu o formulário, lá na escola, o seu formulário de matrícula, se ela já foi lá, renovar, assinar a renovação da sua matrícula. Aqueles alunos que já estavam inseridos, na nossa rede municipal, renovaram. Aqueles que chegaram na nossa rede municipal foram matriculados, então foi um novo cadastro. E aí também lá no posto de saúde, lá na loja que a sua mãe e seu pai compra, seu responsável ou sua responsável. Então todo esse processo acontece, no ambiente familiar, a esse convívio, a essa interação da família, trabalhando ou fazendo algo para beneficiar vocês, crianças. Então, espero que a nossa aula tenha sido legal, vocês tenham aprendido um pouquinho sobre formulários e aí vocês conversem com a família de vocês sobre isso, com os coleguinhas também, com alguém da vizinhança, tá? Falar, perguntar, conversar é sempre bom. Então, por hoje é só, ficamos por aqui e agradeço a Helena que está aqui fazendo essa tradução de línguas e sinais. Um beijão para a Helena e até mais, pessoal. Até a próxima. E aí, minha gente? O que é que achou da aula? Vocês gostaram? Eu gostei bastante, inclusive gostei de entender um pouco mais sobre os formulários, Você que está em casa assistindo essa aula, já preencheu algum formulário? Já fez algum questionário? Questionário eu tenho certeza que sim, hein? Na sala de aula, quando a professora fez algumas perguntinhas para vocês. Isso acontece muito no começo do ano. Você responde umas perguntas e a professora, ela avalia algumas situações ali. Eu tenho certeza que em algum momento você já
ou utilizou formulário, ou questionário, como a professora mesmo falou. Para você conseguir, por exemplo, fazer a matrícula, você precisou preencher os dados. Se não foi você, foi algum responsável, né? Sempre tem algumas perguntas para você, alguns dados para você apresentar e fica lá, né? Hoje a gente tem a praticidade de ser feito online, né? Pelo computador, pelo smartphone, você consegue responder, né? Antigamente não, antigamente era no papelzinho mesmo, mas que bom que as coisas mudaram, né? Pois bem, pessoal, a aula por hoje chegou ao fim. Aula de língua portuguesa. Vocês terão outra aula ainda em breve e eu espero contar com a participação de cada um, tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz e até já já. Não sai daí que tem mais coisa.